Isaías 38, vamos ler todo o capítulo. Isaías capítulo 38. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Oremos, amados irmãos. Louvo-te, ó Deus, pela graça que nos é concedida de podermos, ó Pai, aprender da palavra do Senhor, aprender com os teus servos como o Senhor falou com eles no passado e fez a sua obra na vida deles, para que outras pessoas pudessem receber o ensinamento do Senhor. Obrigado a Deus, porque assim também pode acontecer na nossa vida, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para poder ver a vida
da maneira como o Senhor nos ensina, e não segundo as paixões deste mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Que todas essas coisas, ó Deus, sejam deixadas de lado, porque a vida deve ser vista na realidade do Senhor, e nós precisamos aprender com a nossa fraqueza, a depender da Tua onipotência, do Teu poder, e para estudarmos essa palavra, para que essa palavra fique gravada em nosso coração, nós precisamos do Teu poder, que pode efetuar em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a vida, segundo Tiago, é como a neblina. Ela surge pela manhã e logo ela se dissipa. Mas muitas vezes, quando as pessoas elas olham para a vida, elas têm uma ilusão de criar um quadro que eles podem dominar sobre a sua história e prevalecer sobre o tempo. E as pessoas elas nunca estão preparadas para uma notícia desagradável, uma notícia ruim. Ezequias tinha vários problemas. Ele tinha um rei muito poderoso que estava destruindo suas cidades, estava rumando para a cidade de Jerusalém. Senaqueribe, rei da Síria, estava vindo com todas as suas forças para bater na porta da casa de Ezequias. E no meio de toda essa confusão, Ezequias teve que lidar com um problema sério de saúde, uma úlcera que lhe atacou e que trouxe dificuldade para esse servo do Senhor. E Ezequias se irritou muito com isso e teve muita dificuldade de entender por que estava passando por aquela situação, e ele estava ali clamando a Deus que lhe ajudasse. Imagine alguém chegar na sua casa e dizer assim: Ezequias, ou o seu nome, dizer: você não tem muitos dias de vida, você precisa preparar a tua casa. Mas Ezequias não tinha nem herdeiro quando ele recebeu essa notícia. Então, a palavra do Senhor nos fala para nós aprendermos com as dificuldades que a vida nos apresenta, e entendermos que nós precisamos confiar no Senhor diante daquilo que é crítico em nossa vida. Existirão momentos muito difíceis na nossa vida, e nós precisamos confiar no Senhor, naquilo que Ele tem para fazer na nossa história. Por quê? Qual é o propósito de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais críticos da nossa vida, né? O que Deus quer mostrar para nós quando nós, cristãos, passamos por adversidades, por dificuldades? Talvez você se questione assim: mas por que essa oração não foi respondida? Por que essa doença surgiu agora? Por que esse problema agora financeiro? Por que agora esse problema na minha casa, na minha família? Por que isso? Se eu estou andando com Jesus, por que está acontecendo isso? Deus quer mostrar para nós que existe um propósito em todas as coisas, e Ele vai mandar testes na tua vida para que você entenda que você precisa depender de Deus. Então Deus tem um propósito nas tuas adversidades. Em primeiro lugar, o propósito de Deus é tocar várias pessoas por meio desse problema que acontece na nossa vida. Você pode perceber assim que no versículo 10 ele diz assim: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Ele fala de uma forma, ele se entristeceu muito, diz o texto no versículo 2 aqui. Ele virou o rosto para a parede, orou, chorou muitíssimo, diz o versículo 3. Porque é normal, quando você tem uma notícia desagradável, você se emociona com aquilo. Aquilo traz dor para o teu coração, você fica temeroso pelo que pode acontecer contigo. Mal sabia ele que pouco tempo depois,
O rei da Síria seria mandado embora de lá, e 185 mil homens da Síria seriam derrotados. Mas ele não via além, ele via só aquela situação de calamidade que se estacionou sobre a sua vida. Mas Deus, muitas vezes, para trabalhar conosco e para trabalhar com várias vidas que estão ao nosso derredor, nos manda dificuldades. Quando Abraão estava lá buscando a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, então Deus foi fazer aliança com ele lá em Gênesis 15 e fez uma aliança de sangue com ele. Mas Deus disse para Abraão assim: essa terra não será tua até se cumprirem os dias dos amorreus, 400 anos depois, porque não havia ainda chegado a medida da iniquidade dos amorreus, para que então fosse acontecer a tomada da terra pelos descendentes de Abraão. Abraão não receberia a terra naquele momento, ele receberia através dos seus filhos, os israelitas. O plano de Deus para com a vida de Abraão envolvia seus descendentes, envolvia também os cananeus, e os cananeus, entre eles os amorreus, que precisavam completar a sua iniquidade. Coisas que acontecem com você podem parecer que elas são exclusivamente contigo, que não tem ninguém envolvido, parece que só acontece comigo isso, mas na verdade, como aconteceu com Paulo, as perseguições, as prisões, os momentos de dificuldade na vida de Paulo foram bênção para outras pessoas, porque quando Paulo estava preso, Paulo usava da sua prisão para evangelizar os soldados. Quando Paulo estava em dificuldades e perseguições, ele exaltava o nome de Deus, fortalecendo seus companheiros de luta na fé. Próprio Ezequias, depois que ele passou por toda essa jornada de dificuldade, nós lemos o cântico de Ezequias. Ezequias mostrou o sentimento do coração dele diante da luta, diante da dor, diante do sofrimento, e depois Ezequias exalta o nome de Deus, ele revela a ira do seu coração, a tristeza, a dor, mas ele não correu de Deus, ele não foi ao rumo da murmuração, da reclamação, ele correu para Deus, buscar ajuda em Deus. Ele mostrou sua ira, ele mostrou seu lamento, ele mostrou a sua amargura, mas para o Senhor. E nós precisamos também disso, que Deus trabalhe em nosso coração para que nós nos voltemos para o Senhor. Deus quer trabalhar na nossa vida, para que através da nossa confiança no Senhor, diante das dificuldades, venhamos abençoar vidas. Muitas outras pessoas passam por lutas semelhantes às tuas dificuldades, mas você pode, naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, ser uma bênção para a vida daquelas pessoas que estão lá. Quando você está num hospital com alguém que você ama, uma pessoa pode chegar lá desesperada, porque seu filho está num problema muito sério como o seu filho está, e você pode falar para aquela pessoa: eu posso orar com você? Eu posso falar de um versículo para você? Eu conheço de pessoas que estavam hospitalizadas e evangelizaram seus médicos. Por quê? Porque aquele que tem a fé firme no Senhor, ele pode resplandecer como luz no dia da calamidade. Deus fez várias histórias poderosas por séculos, mostrando o testemunho de fiéis cristãos que deram sua vida, que se entregaram, que amaram as pessoas e que se comprometeram com o Evangelho. E esse sofrimento pelo qual o povo de Deus passou não foi em vão, foi para testemunhar para nós de que Deus pode fazer coisas impossíveis nas nossas vidas. A segunda questão que esse texto nos mostra é que a crise em nossa vida, Deus a usa
para livrar-nos de uma postura soberba, de uma postura arrogante. Quero que você abra comigo em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Segundo livro de Crônicas 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, e ele os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Ezequias não era alguém impecável. Ezequias, assim como Paulo, teve que lutar contra a soberba, contra a arrogância. E todos nós temos facilidade de, por desfrutarmos de benefícios e privilégios e bênçãos que Deus nos concede, começarmos a nos exaltarmos diante de Deus. E essa exaltação é um perigo, é um risco à nossa vida espiritual. Paulo, quando ele foi enfraquecido por aquela situação, ele disse assim: eu me alegro, eu me glorio nas minhas fraquezas. Como o Leocir estava falando, às vezes nós nos achamos autossuficientes quando nós estamos plenos de saúde, quando você não viu nenhum parente tão próximo passar por uma dificuldade na saúde. Talvez você pense assim: eu sou imbatível. Você corre, não se machuca, você vai fazer dividida no futebol e você arranca a bola com toda a força do teu colega, e você acha que está vivendo no auge, mas na verdade isso esconde um engano. Você não sabe a hora da tua partida. Esse Ezequias é um exemplo de Deus no Antigo Testamento para falar aquilo que Tiago diz no Novo Testamento. Tiago diz assim: você que diz que amanhã vai à cidade tal e vai fazer tal negócio lá, e você tem o plano tal e vai fazer aquilo e aquele outro, por que você está sendo arrogante desse jeito? Por que você está se achando? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com a tua vida. Antes disso, você deveria colocar essa decisão nas mãos do Senhor. Deveria colocar o teu planejamento nas mãos do Senhor e dizer assim: Senhor, eu tenho essa agenda, eu tenho esse planejamento, mas a tua agenda, Senhor, é mais importante para mim do que a minha agenda. Você consegue deixar de idolatrar a tua agenda e o teu planejamento e dizer que o planejamento de Deus é mais importante do que o teu? Ou você quer, mesmo que você tenha boas intenções, nem todo ídolo que nasce em nosso coração é um ídolo que nasce com um chifre, com um rabo comprido. Existem ídolos que eles são assim: eu quero só descansar, eu quero só ficar com a minha família, eu quero só cuidar do meu trabalho, é só isso que eu quero, gente, me deixa em paz. Mas é um ídolo porque você está dizendo assim: eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, e Deus está dizendo para você: eu não quero desse jeito. Você precisa aprender por esse caminho. Ninguém gosta do dia que fica bem gelado na vida e bem difícil na vida, ninguém quer, mas é para Deus te livrar muitas vezes da tua prepotência, da tua arrogância, de imaginar que você é o dono do teu destino.
E eu volto naquela palavra do pastor Jeremias Pereira, falando contra os irmãos que gostam de determinar. E eles dizem: eu determino que aconteça isso na minha vida, eu determino. Então, chegue em casa e fale para o cachorro lá: eu determino que você não faça xixi na sala de casa. Ou diga: esposa, eu determino que você lave essas roupas, para ver o que você vai ganhar. Você não determina nada nem na tua casa, nem para o teu cachorro. E você quer determinar as coisas para Deus. Mas o presbiteriano não fala: eu determino. Mas às vezes vive como se determinasse tudo na vida dele. Diz: Deus é soberano. Mas não recorre a esse Deus soberano, não clama a esse Deus soberano, não se ajoelha diante desse Deus soberano, não chora diante desse Deus soberano, não se envergonha diante desse Deus soberano, não confessa pecados diante desse Deus soberano. E não é diferente de alguém que fala: eu determino, porque na prática está querendo se autodeterminar, quando na verdade é Deus que determina todas as coisas. Então, meus irmãos, Ezequias se ensoberbeceu. E quantas vezes na nossa semana a gente está querendo dar uma de bom, se ensoberbecendo, querendo levantar o tupete. Eu sei como é ser galo, não porque eu torço para o Atlético Mineiro, mas porque eu sei como é querer dar uma carteirada, como querer dizer assim: eu que mando aqui, eu que sou o macho alfa. Porque isso é orgulho, está dentro do nosso coração. E como dizia o meu pastor, o teu problema é o orgulho. Então nós temos que entender que a soberba, muitas vezes, ela vai deixar de existir com um tratamento que vem de Deus. E precisa acontecer isso na nossa vida. E no versículo 1 do capítulo 38 de Isaías, pode conferir aí, diz lá: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias não tinha filhos, mas Deus estava dizendo para ele assim: prepare a tua geração. Manassés foi nascer 3 anos depois desse ocorrido. Manassés começou a reinar em Israel com 12 anos. Então o que Deus está nos ensinando com as tribulações e adversidades é que Deus não trabalha apenas com você. Deus trabalha com a tua geração, mas Deus está interessado nas próximas gerações. E não é porque você não tem filho que você não tem responsabilidade com as próximas gerações. Ezequias não tinha filho, mas Deus estava dizendo: põe em ordem a tua casa. Qual é o legado que você vai deixar? Você está fazendo tudo, você está se evidenciando, você está se destacando, e para quem você vai deixar isso? É como aquele homem louco que disse assim: eu já tenho meu armazém cheio, já tenho meus celeiros cheios, e agora eu vou me aposentar e vou viver o resto da vida da renda desses celeiros. E Deus disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Para quem que você vai dar? Então o que Deus está nos chamando é: você tem um compromisso com as futuras gerações até o dia que Jesus voltar. Você não pode pensar que o teu comportamento é só para você, que a sua vida é só para você. Deus deu mais 15 anos para ele se preparar para esse momento, né? Para esse momento. Então você precisa entender
que o que você está plantando será colhido nas próximas gerações. Nosso Ocidente, na década de 60, plantou a cultura, a filosofia, sexo, drogas e rock and roll. E nós colhemos na nossa geração vários hippies velhos, boa expressão, que estão por aí divulgando aborto, defendendo, são presidentes, governadores, prefeitos que estão divulgando formas de querer falar, destruir as famílias, destruir o cristianismo, porque um dia foi plantado isso. O que tem sido plantado nas escolas hoje, a doutrinação, ela é algo premeditado, ela é algo planejado, para que as próximas gerações vivam um caos. Deus quer que você entenda a tua importância na história. Talvez daqui 80 anos, ninguém lembre mais do meu nome, ninguém lembra mais do teu nome, não importa se daqui 4 gerações ninguém lembrar do teu nome, mas lembrar de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. É isso que você precisa deixar como algo que é a sua luta, que é o seu desafio para a sua vida. Então no versículo 8 do texto aqui de Isaías 38 diz: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. No versículo final, ele diz: também dissera Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Para agradecer a Deus pelo livramento, quando Isaías veio dizer para ele: ó, você vai ser livre, né? Então, esses milagres que aconteceram na vida de Ezequias são coisas espetaculares. Você já pensou um exército inimigo com mais de 185 mil homens, eles sendo mortos uns pelos outros, sem você levantar a sua espada? Você imagina uma doença que naquela época provavelmente o tratamento era paliativo, como aquele tratamento que Isaías ofereceu, aquele emplasto, e aquela úlcera ser curada pelo Senhor. E você imagine o relógio, né, que era pelo sol, a sombra que ficava nos degraus da escada do palácio, retroceder 10 graus, e a terra não virar um caos, e ninguém perceber, por eventos catastróficos, esse retroceder da terra em 10 graus. E por que acontece isso? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer o sol parar no meio da batalha. Deus pode fazer o sol escurecer na cruz do Calvário. Deus pode fazer um morto ressuscitar depois de 4 dias. Deus pode fazer coisas impossíveis acontecer. Ele faz com que a crise se instale na tua vida para que você entenda que a fé é o caminho da salvação. Você precisa depositar a tua confiança no Deus do impossível, que faz coisas que você não pode fazer, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha o que Ezequias fala, que é uma palavra maravilhosa, versículo 17: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Quem lançou para trás de si os teus pecados, meu irmão? De quem Ezequias está falando nesse texto? Quem carregou sobre si os teus pecados
para que você não ficasse na corrupção, para que você pudesse ressurgir dentre os mortos e para que a tua amargura produzisse paz na tua vida. Jesus fez a esplendorosa salvação. O Deus justo, que por sua justiça deve punir todos os pecados como juiz de toda a terra, nos amou de uma maneira inexplicável, mas Ele nos amava e precisava nos punir. Todos esses cálculos foram feitos antes do mundo ser mundo. O homem iria pecar, Deus deveria puni-lo, mas Deus amava um povo que Ele chamaria para si. Como Ele poderia perdoar um povo corrupto, um povo que merecia ser castigado, um povo que merecia o inferno? Então Deus bolou o plano de salvação, em que seu Filho viria para dar a vida como representante dos homens, do povo de Deus, da família de Deus. E Ele se entregou na cruz por amor. E por amor, Deus pagou o teu pecado, lançando o inferno sobre Jesus na cruz do Calvário, no momento que Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Os sofrimentos na vida de Paulo foram encarados como participar do sofrimento de Cristo. Deus não te deu só o privilégio de crer em Jesus Cristo, mas de padecer por Ele. E quando você sofre, você pode dizer assim: Senhor, eu estou junto contigo, obrigado, porque agora eu sei o sentido do sofrimento. Os meus pecados foram carregados para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse ser livre da cova. Deus remirá a tua alma da cova, porque foi pago alto preço. Você não é como um animal que morre e vai para a terra. Você é filho de Deus, comprado com o sangue de Jesus. Por isso, meu irmão, quando as crises, quando o inverno da vida, quando as calamidades da vida vierem sobre a tua vida, faça esses princípios acontecerem no teu coração. O teu sofrimento não é algo individual. Se você sofre, é para que pessoas sejam abençoadas através da tua vida. Se você está angustiado, louve a Deus, porque Deus pode estar te usando para ser canal na vida de outras pessoas. O sofrimento, ele diminui a nossa tendência orgulhosa de acharmos que somos autossuficientes, de que somos poderosos. A dor, na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente quer mais gente em volta, mas quando ela passa, a gente esquece e volta. A dor é professor, nos põe em igualdade. Essa é uma bênção para pecadores como nós. Não se orgulhe de que hoje você está bem. Se prepare para o dia mau, para o dia da adversidade. Mas saiba que acima da adversidade existe um Salvador, e que Ele vai te livrar, Ele já te livrou do maior inimigo, que é a morte. Pense no legado que você está deixando para a tua família, para a tua igreja, para a tua sociedade. Qual é o legado? Não é que você não erre, mas que você se arrependa e que você seja um canal de transformação. Então, não traga um legado de dor. Como é triste um homem piedoso deixar filhos perversos. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Manassés foi um filho perverso,
que levou o povo para o erro. Mas Deus, no final da vida de Manassés, converteu ele ao Senhor. Nós não sabemos o que há de ser das nossas gerações, mas precisamos que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, dos netos da igreja, porque o mundo caminha para a grande tribulação e nós precisamos nos preparar. Vamos orar então, nesse momento? Vamos colocar em pé? Amado Senhor Deus, obrigado porque as crises pelas quais nós passamos na vida, todas elas têm propósitos, em todas elas o Senhor está trabalhando em nós, e não apenas em nós, mas naqueles que nos cercam. Obrigado a Deus porque o Senhor nos livra da soberba. Vê se há em nós algum caminho mau, livra-nos da soberba, porque é uma grande falta contra Ti, Senhor. E guia-nos pelo caminho eterno, o caminho da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ver como é importante prepararmos a nossa casa para aquilo que está para acontecer. Que o Senhor nos dê também a visão de que a fé é o caminho pelo qual nós somos salvos. Nós precisamos depender do Senhor, seja nos dias bons ou nos dias maus, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor vai nos levar até o final. O Senhor fala em Isaías 46, que o Senhor carregou a gente desde quando a gente era bebezinho, e o Senhor carrega a gente até o final da nossa vida, até quando nossos cabelos branquearem todos, o Senhor cuidará de nós. Ídolos são carregados, mas o Deus verdadeiro carrega o seu povo. Obrigado por sermos do seu povo. Tu és o Deus Salvador. Igual a Ti não há nenhum outro, nem igual, nem maior. Não há ninguém que se compare a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus incomparável. E o Senhor habita conosco. Obrigado. Quebranta-nos, que o nosso coração seja derramado na Tua presença, Senhor, como essa chuva, que a gente se quebrante na presença do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por sujarmos as nossas mãos no pecado e por prevalecer no nosso coração coisas que não condizem com o Senhor. Transforma-nos à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quero convidar os presbíteros a virem à frente, os irmãos podem se assentar, os músicos também.